Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Escritura Sagrada. Você vai ver aqui que quando Deus, Ele escolhe alguém, independente de quem seja, Deus, Ele não desiste. Também preciso lhes dizer, você que está me ouvindo agora, independente de quem você seja, acredite, Deus escreveu algo a seu respeito. E lhes digo mais, o que Deus escreveu a seu respeito, Ele não vai desistir, vai ter que se cumprir. Não adianta alguém, queridos irmãos que me ouvem, você querer escrever sua própria história. Não adianta você querer seguir seu próprio destino, traçar seu destino e pensar assim: eu vou criar minha própria história, eu vou fazer meu destino, eu sou mais eu, confio em mim mesmo. Se engana quem pensa assim. Jeremias capítulo 1, versículo de número 4, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhes disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derrubares, destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Queridos irmãos, você observa aqui que Deus havia escolhido nada menos que Jeremias a um propósito, e Deus disse para ele no primeiro versículo 5, dizendo: eu te conheci, te formei, te consagrei, ainda no ventre da tua mãe, antes que saísse da madre, eu te conheci, formei e consagrei, e agora estou te enviando, Jeremias, estou te enviando para arrancares, derrubares, destruíres e arruinares, para edificares e para plantares. Jeremias olha e diz assim: Senhor, eu não sei falar, não passo de uma criança. Aí Deus olha para Jeremias e diz assim: é porque você não sabe falar que eu te escolhi. É porque você não sabe falar, exatamente por isso, porque se você soubesse falar, você ia falar de si ou dos outros, mas como você não sabe falar, eu vou pôr as minhas palavras na tua boca, você não vai falar de si, até porque você não sabe. É de mim que você vai falar, Jeremias, é porque você não sabe. Se engana, olhe para mim, se engana quem pensa que Deus vai escolher alguém experiente, alguém que teoricamente se formou em teologia, PhD, é um filósofo, alguém que se confia. Deus, Ele usa aquilo que ninguém dá nada. Quer que eu te prove? Lembra de Davi? Quer que eu te prove? Lembra de Samuel? Pessoas que ninguém acreditava, nem a família de Davi acreditava nele, ninguém acreditava em Samuel, mas Deus usou e mostrou que era com os mesmos. Normalmente, a humanidade costuma dar credibilidade aos aparentemente experientes, mas a Bíblia diz, sabe o quê? Que a sabedoria não está com os demais de idade. A Bíblia diz isso para quem não sabe. Deus usa aquilo que ninguém dá nada, senhoras e senhores. Jeremias não sabia falar. Quando ele disse assim: não sei falar, Deus falou: eu ponho minhas palavras na tua boca. É porque você não sabe que eu estou te usando. É porque você não sabe que eu conto com você. Veja, quando Jeremias disse não sei falar, Deus podia pensar: não, eu vou escolher outro. Lembra de Moisés? Quando Moisés disse assim: Senhor, eu sou gago, manda outro. Deus falou: não, Moisés, é você. É você, lá no livro do Êxodo: eu vou enviar teu irmão Arão no teu caminho, e o que eu te falar, tu vai falar
para Ele, e Ele vai falar por você. Você vai falar por mim e Ele vai falar por você, mas você é a pessoa que eu escolhi. Deus não desiste quando escolhe alguém. Eu não sei porque eu estou insistindo nisso aqui, mas tem pessoas que estão me ouvindo, que estão querendo fugir, se esconder, desistir, mas aonde quer que você vá, Deus aí atrás de você. Aonde quer que você queira se esconder, os olhos de Deus estão te vendo. Não adianta querer desistir, Deus vai te cercar. Eu sugiro que você não desista, porque se você desistir, a situação vai ficar pior para você. Deus vai começar a te cercar, te deixar sem saída, para você entender que não adianta querer fugir da presença do Todo-Poderoso. Jeremias disse: não sei falar. Deus falou: eu não tenho problema, eu ponho minhas palavras na tua boca, eu não passo de uma criança. É por isso que eu estou te escolhendo, Jeremias, porque eu não vou falar na boca de alguém de lábios sujo, de alguém de lábios impuro, mas é exatamente por não passar de uma criança, por você ser inocente. É por isso que eu te escolhi. Deus fez o mesmo com Isaías, fez com Jeremias. O que a Bíblia está nos ensinando, que muitos que estão aí da boca suja, não é Deus que está usando, é a carne, é o adversário. Pode achar o que você quiser, mas aqueles que têm a boca suja, não é Deus que está usando coisa nenhuma. Aqueles que têm a boca suja, os que mentem, aqueles que enganam, os vaidosos, que andam contaminando os outros, no meio de sujeira, não é Deus que está usando. Acredite se você quiser, mas não é Deus. Não tem problema, Jeremias. Você não sabe falar? Põe minhas palavras na tua boca, eu que vou falar por você. Ah, não passa de uma criança, é por isso que eu estou te escolhendo. Estou colocando minhas palavras na tua boca exatamente por conta da tua inocência. Estou colocando minhas palavras na tua boca exatamente por eu encontrar em você a pureza de uma criança, o que não encontrei mais ninguém. Porque, Jeremias, eu não coloco minhas palavras na boca de alguém de impuros lábios. É por isso que eu te escolhi, porque encontrei em você inocência que não encontrei em nenhum outro. Vai, Jeremias, Deus falou para ele: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. No versículo 10, finalizando: olha que hoje te constituo sobre nações e sobre redes, para arrancar, derrubar, destruir e arruinar, para edificares e para plantares. Ei, olhe para mim. O homem e a mulher de Deus tem que ter a consciência ou a noção de quando Deus envia o homem de Deus, a mulher que seja, é para você arrancar, derrubar, destruir e arruinar, ou seja, arruinar os planos do adversário, destruir os planos do adversário, as armadilhas, as mentiras, as afalcatruas, os planos diabólicos, porque os planos de Deus não podem ser frustrados por ninguém. Já disse: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus frustra os planos de quem quer que seja, mas ninguém pode frustrar os planos de Deus. E como é que os planos do adversário devem ser frustrados? Através do homem e da mulher de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, independente se é pregador, se é membro, se é obreiro, tem que destruir, arruinar, arrancar, derrubar, destruir completamente toda raiz de amargura, todo ódio, toda mentira, todo engano, toda vaidade. Tem que ser destruído pela mulher e pelo homem de Deus. É para arrancar, derrubar, destruir e arruinar, ou seja, tudo aquilo que faz parte da obra do adversário, o homem e a mulher de Deus tem que destruir completamente, seja da sua vida, seja da sua casa, do seu trabalho, da sua família, da tua saúde, da vida financeira. Aquilo que alguém sabe que é obra do adversário, você tem que destruí-la, porque alguns que estão me ouvindo, não diria nem todos, aqueles que estão me ouvindo, algum deles, que sabe que o adversário tem tentado contra a vida de alguns, e alguns têm aceitado, ou você destrói o que é do adversário, ou você vai ser destruído pelo mesmo. Arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Depois de destruir totalmente o que é obra do adversário, aí você vai edificar, que é preparar a terra. O que é terra? O coração. Depois da terra preparada, plantares. Destruir a obra do adversário, preparar a terra, que é edificar. Depois você vai plantar a boa semente, que é a palavra de Deus. E agora que a boa semente está sendo plantada, tem que deixar que ela cresça, porque ela vai florescer e vai tornar aquele alguém mais forte do que o que antes era. Porque antes era semente podre, mas agora é a semente do Espírito. Mas veja que é um processo. Deus conheceu no ventre. No ventre Deus formou, no ventre Deus consagrou, ou seja, lá no ventre a história foi escrita, e agora a história que Deus escreveu a respeito de quem quer que seja, porque cada um
Desde o ventre Deus conhece, lá você foi formado, lá você foi consagrado, lá Deus escreveu uma história a seu respeito, e o que a seu respeito Deus escreveu vai ter que se cumprir, você querendo ou não. Se você que está me ouvindo, se Deus está te cercando, se a coisa parece estar saindo do controle, parece estar saindo do eixo, é Deus querendo te mostrar que não adianta você querer escrever sua própria história, não adianta você traçar seu próprio destino, não adianta você querer viver o que você bem acha, o que você bem quer, nunca vai prevalecer o que a gente quer, mas o que Deus determinou. Deus estabeleceu algo, Deus escreveu algo, Deus determinou algo, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Conheceu, formou, consagrou e enviou após o nascimento para viver um propósito, o que Deus escreveu a seu respeito. E agora que Deus te conheceu, te formou, te consagrou e te enviou a viver o que Ele escreveu a seu respeito, agora vai ter que arrancar, derrubar, destruir e arruinar os planos do adversário. E depois preparar a terra para a boa semente na sua vida ser plantada. Ou seja, não deixa o adversário prevalecer. Há muita coisa de Deus para acontecer na sua vida. Há muita coisa boa da parte de Deus para se cumprir na sua vida. Mas é necessário destruir tudo que é do adversário primeiro. Quando destruir tudo aquilo que pertence à obra do adversário, aí a terra vai ser preparada, que é edificada, para que a boa semente seja plantada de novo. A história está escrita, mas agora você tem que fazer por onde viver a mesma. A história que Deus escreveu a seu respeito é a melhor possível que você possa imaginar. Uma história de transformação, de realização, de dias de paz, de tranquilidade, de dias melhores. Mas já percebeu que muitos que estão me ouvindo agora, não diria nem todos, a coisa está se estreitando? É Deus falando, não adianta você querer escrever sua própria história. Não adianta você insistir na dureza do coração. Deus vai cercando até que tudo se renda. Se a coisa está saindo do controle, se a coisa está ficando aparentemente feia para o seu lado, é Deus falando para você, não insista. Não adianta você tentar do seu jeito. Não adianta você traçar seu destino, querer escrever sua própria história. O que você escreveu não vai se cumprir. Mas o que Deus escreveu é plano dele. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Tá bom, queridos? Pense nisso. Vou ficando por aqui. O homem e a mulher de Deus tem que arrancar, derrubar, destruir e arruinar todos os planos do adversário. Depois edificar para que seja semeada a boa semente. E assim os planos de Deus se cumprirão na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.